18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo pronto, tudo certo para mais um 18 horas. Boa noite para você, sintonizada em 100,7. Boa noite, Cid Soares. 18 horas, 1 minuto e... Boa noite, já tô aqui embalando, né? Bora, Karime. Bora lá, muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Para você que nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Tumulto e confusão marcam mais uma distribuição de peixes feita pelo governo do estado. Bosco Saraiva é confirmado como novo superintendente da Suframa. Amazonas está entre os 7 estados com aumento na produção industrial no mês de janeiro. Páscoa mais cara. Pesquisa aponta a variação de preços acima de 300% no preço do bacalhau. 18 horas. Esses e outros assuntos importantes para você estão aqui no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 6 de abril, e o ano é 2023. 18 horas. E a história se repete. Um ano depois, Manaus volta a registrar confusão e tumulto durante a distribuição de peixe feita pelo governo do Amazonas hoje. A ideia era garantir o almoço da Sexta-feira Santa, mas centenas de pessoas ficaram revoltadas porque, depois de passar a madrugada na fila, não receberam o prometido peixe. Essa história que se repete justamente no mesmo lugar que faltou peixe ano passado e que também causou revolta na população. Foi na Escola Estadual Cíntia Régia Gomes do Livramento, lá no bairro Distrito Industrial 1, Zona Leste de Manaus. E a revolta é que centenas de famílias se aglomeravam já naquela fila, né, desde a madrugada para garantir o peixe da Sexta-feira Santa, mas ficaram a ver navios mais uma vez e de sacolas vazias, sem o pescado, Karime. Ou seja, a mesma história do ano passado, que gerou vídeos que viralizaram nas redes sociais com a população enfurecida, mostrando as sacolas vazias, cobrando o almoço da Páscoa e xingando o governador Wilson Lima de mentiroso. Bom, agora, além de cobrar a promessa do governador, a população ateou fogo em pneus e pedaços de madeira. No ano passado, diante dos protestos e por ser ano eleitoral, o governador Wilson Lima prometeu para a comunidade que este ano a distribuição ocorreria sem falta. Mas não foi o que aconteceu, revoltando quem ficou à toa na fila desde a madrugada, lógico, né? E o repórter André Meirelles acompanhou o assunto e traz agora mais informações pra gente. Muito boa noite, André, seja bem-vindo então ao 18 horas. Esses moradores lá da Zona Leste, mais uma vez, ficaram sem o peixe para a Sexta-feira Santa, é isso mesmo, André? É isso mesmo, nada de peixe, Karime, Cid, boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. E o motivo, claro, não poderia ter sido outro. A não distribuição da tradicional entrega de peixes, que foi diferente do ano passado, foi feita aí durante a Semana Santa pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e que ali houve toda aquela distribuição no ano passado, né? E aí a informação, assim que terminou a distribuição, em abril do ano passado, a informação é de que a ação iria acontecer no ano seguinte, ou seja, neste ano, em abril deste ano. Só que aí os moradores, ao receberem, né, cada um começou a comentar um com o outro. Olha, ano passado prometeram então que hoje ia ter distribuição de peixes. Então, desde as primeiras horas da madrugada, os moradores começaram a formar fila ali em frente à escola. Só que aí foi passando o tempo e nada de chegar esse peixe aí. E o que aconteceu? Com a expectativa para receber o alimento e sem um retorno das autoridades, os moradores começaram a atear fogo em pneus, pedaços de madeira e lixo na rua. Então houve aí vários vídeos que foram gravados pelos próprios moradores e foi compartilhado ali em grupos de WhatsApp. Então essa notícia repercutiu, chegou também aí até as autoridades aqui como o Corpo de Bombeiros, Governo do Amazonas. Então uma ação começou a acontecer ali no local. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar estiveram ali no local para controlar a situação. Aí em nota, o Governo do Amazonas informou que a ação de doação de 300 toneladas desses pescados foi realizada diretamente para instituições sociais credenciadas pela Rede de Assistência do Estado. Ao todo aí, o governo informa que foram 200 instituições que receberam pescado e definiram um processo de entrega para os beneficiados.
Dessa forma, conforme o governo estadual, não houve por parte do estado nenhum anúncio de ponto de doação direta. Segundo então a informação da nota, não houve então essa informação, não houve essa confirmação de que esse ano iria acontecer ali para a população que recebeu ano passado essa distribuição de peixe. E para a SEDUC, a manifestação ocorrida em frente à unidade de ensino ocorreu devido à divulgação de notícia falsa de distribuição de peixe entre os moradores da comunidade. Ou seja, essa nota que a gente recebeu da SEDUC, a nota informa que a informação que os moradores receberam foi uma informação falsa entre os moradores ali da comunidade. Karime, Pois é, André, só que eles estavam acreditando na promessa feita no ano passado, feita pelo governador Wilson Lima, de que não iria faltar peixe para essa população este ano. Ou seja, as pessoas foram para as filas, né, Cid, acreditando nessa promessa, né, Cid? Não deixa de ser uma ação tradicional do Estado, né, que agora está virando uma tradição negativa. Já as pessoas ficam na fila, né, e depois de muitas horas de espera, saem de mãos vazias. É um absurdo, mas a promessa foi feita de fato. Exatamente. O fato é que essas pessoas estão sem peixe para amanhã, sexta-feira santa. E é por essas e outras que a classe política está tão desacreditada. Exploram a boa-fé das pessoas, tentam se promover politicamente explorando a miséria, o que é pior, né, Cid? Você mostrou imagens aí de um estado jogando peixe. Foi no Maranhão isso. No Maranhão, para a população, caindo no chão, as pessoas... Não, jogavam na cabeça das pessoas mesmo, não estavam nem aí. Isso é uma coisa absurda. Lamentável uma cena dessa, gente, explorando a miséria, a necessidade da pessoa e depois não cumpre o que foi prometido, como que aconteceu aqui com essa população. Precisa ter carinho com as pessoas, exatamente, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque as pessoas criam essa esperança, são enganadas. Falta empatia, compromisso, carinho, como você disse, Cid, e responsabilidade das nossas autoridades, Cid. Saudade aí lá da... Vamos lá pro Vivaldão? Pega a sua sacola. Chama o Gilberto Mestrinho. Sua sacolinha de peixe, vambora. 6h08 em Manaus. 18 horas. Bom, e seguindo falando sobre a tradição da Semana Santa de ter o peixe como alimento mais presente na mesa das famílias católicas, vamos combinar que aqui na nossa região que não falta é alternativa para o pescado, né? Tambaqui, pirarucu, sardinha, matrinchã, tem tudo. Porém, é necessário ter atenção na hora de comprar e armazenar. Exatamente, Cid. Algumas orientações são necessárias para garantir a qualidade do pescado. E a repórter Nathalie Moraes conversou com o especialista e separou algumas dicas pra gente, né? Pra gente que comprou o peixinho e aguarda aí a sexta-feira santa. Vamos acompanhar. Estamos a um dia da Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão. Data em que os católicos se alimentam de peixe. Mas ao longo de toda a semana, a movimentação nas feiras e mercados aqui de Manaus foi intensa. Para garantir o pescado fresco, muitos consumidores acabam pechinchando, pedindo aquele desconto. É o caso do Wagner Silva. Ele, que é morador da zona norte de Manaus, foi até a Manaus Moderna garantir o almoço dos próximos dias. Só na quinta e na sexta. Surubim, levo tambaqui, pacu, porque agora o peixe está muito caro, né? Além de se preocupar com o valor do pescado, é necessário que o consumidor amazonense fique atento com os cuidados na hora de compra e armazenamento do peixe. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, alguns itens são essenciais, como, por exemplo, questões de higiene e condições adequadas para armazenamento e conservação do pescado. O médico veterinário e fiscal da FVS, Augusto Kluskovic, destaca como garantir a segurança alimentar na hora de consumir o produto. O pescado, como todos os alimentos, ele tem riscos sempre associados ao seu consumo. Para que a gente possa se manter com segurança, nós precisamos conhecer a cadeia produtiva desse pescado, de onde foi sua origem, como que ele foi manipulado, e isso a gente consegue através de uma conversa de confiança com quem está vendendo esse produto para a gente. Segundo as orientações da Vigilância Sanitária, os peixes resfriados devem ser mantidos entre 1 e 7 graus Celsius, temperatura de geladeira.
e os peixes congelados devem seguir abaixo de menos 18 graus Celsius. Na hora da compra, é preciso analisar o produto para verificar se está em boas condições. Preste atenção nas dicas do especialista. E verificar no peixe como estão as guerras, cor das escamas, se elas estão bem inseridas, se a carne e se as vísceras elas estão bem íntegras e de uma textura bem adequada. Elas não podem estar se desfazendo nem esfarelando na nossa mão. E mesmo após a compra, os cuidados com higiene permanecem sendo importantes, como os peixes devem ser mantidos em temperatura de refrigeração ou congelamento, até o consumo e manipulados sempre em local limpo e com as mãos sempre bem lavadas para evitar possíveis infecções. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E puxado pelo desempenho da Zona Franca de Manaus, o Amazonas está entre os 7 estados com aumento na produção industrial no mês de janeiro. A produção industrial aqui do estado registrou crescimento de 13% no mês de janeiro em comparação com janeiro do ano passado. Exatamente isso, Karime. Olha, o resultado do Amazonas foi o maior entre os 15 locais pesquisados nesse período. Os dados são da pesquisa industrial mensal regional do IBGE e divulgados hoje. Ainda de acordo com esse levantamento, Cid, na variação acumulada dos últimos 12 meses, também houve alta de 5,1% na produção industrial do estado. Esse estudo revela que aqui no Amazonas, em janeiro de 2023, em comparação com dezembro do ano passado, as indústrias de transformação do Amazonas apresentaram uma alta de 15,2% na produção, enquanto as indústrias extrativas apresentaram queda de 9,9%. E na análise por atividades das indústrias de transformação aqui do Amazonas, no mês de janeiro, a fabricação de bebidas apresentou a maior alta, de 36,8%. O levantamento do IBGE aponta que, por outro lado, a indústria nacional recuou 0,3% de dezembro para janeiro. Além disso, 15 locais estudados pelo IBGE apresentaram retração. E o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu em público a exploração da reserva de potássio no território indígena não demarcado e de uso tradicional do povo Murá, no Amazonas. Então, Alckmin disse que a mina no Amazonas pode ser um dos maiores investimentos do país e representa a possibilidade do Brasil deixar de importar 98% do potássio usado como fertilizante na produção do agronegócio. O vice-presidente destacou que o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo e que precisa de uma forte indústria de fertilizantes. Hoje o país importa 98% do potássio, sendo que tem uma reserva gigantesca em Altazes, aqui no Amazonas. Alckmin prometeu que vai trabalhar para liberar essa exploração, eliminando problemas jurídicos. O licenciamento da exploração do potássio de Altazes está suspenso pela Justiça Federal do Amazonas, que sustenta que as terras são de uso dos índios Mura, há cerca de 2 anos, ou melhor, 2 séculos, perdão. É muito tempo, né, Cid? O problema é que não querem a Zona Franca, também não querem que o Amazonas explore suas riquezas minerais. É preciso dar um basta nessa situação. Temos sim o direito de explorar economicamente, claro, de forma sustentável e responsável nossas riquezas. É fundamental diversificar a economia do Estado e a exploração dos nossos minérios, repito, de forma sustentável, é o caminho. É possível sim explorar, isso já foi conversado e muito, né? Bom, os minérios de forma responsável, que gere riqueza, que preserve a floresta, o nosso ecossistema. Nós temos um exemplo disso, que é o petróleo. Desde a década de 80 se extrai petróleo e gás de urucu em Quari, com pouquíssimo impacto ambiental e, ao contrário, em Quari tem um ambiente muito favorável a tudo, porque houve uma preocupação ambiental, eles fizeram plantio de mudas, tem um trabalho genial, né? Por que não fazer o mesmo aí com potássio? Ou seja, é viável, né? E que isso seja feito de imediato, Cid. Claro. Precisamos gerar riquezas aqui no estado. Chega de depender só da Zona Franca, já passou da hora de termos sim novas matrizes econômicas. E o governo federal vai voltar a fazer concursos públicos
para preencher vagas na esfera federal. O primeiro bloco desses concursos será lançado na próxima segunda-feira pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. E para falar mais sobre esses concursos, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Cadu. Então, a prioridade vai ser os órgãos que têm déficit de servidores, não é? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Me corrija também se eu falei certo aí, Esther Dweck. É isso mesmo? Eu acho que é isso aí. Esther Dweck. Dweck, ok. Obrigado, querido. Agora eu só queria pedir um favor de vocês, ajeitar o meu som aqui, porque eu estou me ouvindo mais uma vez. Eu não tenho essa habilidade de vocês de falar e me ouvir. Não, imagina. Vamos te ajudar sim. Conseguimos? Vamos tentar. Agora, acho que melhorou agora. Melhorou? Ótimo. Então pronto. Segue daí. Vamos lá. Karime, para quem é concurseiro, é uma excelente notícia, né? Principalmente para aqueles que nunca pararam de estudar, né? Importante dizer isso, porque durante 4 anos parou tudo e muita gente parou de estudar. Mas quem continuou vai pegar onda. O governo prometeu para a próxima segunda-feira, já agora no dia 10, anunciar a primeira leva de concursos públicos. Primeira leva porque, de acordo com a ministra da Gestão e Inovação, a Esther Dweck, o governo pretende anunciar até o fim desse ano 3 levas de concursos públicos. A gente só não sabe quantas vão abrir, quantas vagas, né, vão abrir, para quais órgãos, para quais áreas. Informações importantes para o pessoal começar a se preparar, mas de forma mais aprofundada, né? A informação de corredor, Karime, é que a prioridade vai ser a FUNAI. Há um déficit aí de 2.200 servidores. A última contratação foi por determinação do STF, mas o que ocorreu foi um processo seletivo para cargos temporários. E há um pedido em andamento feito pela FUNAI, ou seja, a FUNAI está bastante adiantada e tem todos os requisitos para sair na frente nessa questão dos concursos públicos. Outro órgão que deve ser priorizado é o IBAMA, Karime. Outro órgão aí que foi desidratado no governo Bolsonaro e que, com os recursos do Fundo Amazônia, é possível que o governo anuncie concurso para contratação imediata, principalmente para a área de fiscalização. Tem também a Previdência Social, que é outra prioridade, Karime, mas o Ministério da Previdência ainda está finalizando a papelada de solicitação do concurso público, ou seja, apesar da demanda altíssima, o Ministério da Previdência meio que está dormindo nesse processo de formalização junto ao Ministério da Gestão e Inovação, então está um pouquinho atrasado. Agora, Karime, o governo está fazendo mistério nesse assunto, viu? Tudo vai ficar para o dia 10, mas é porque é um projeto estratégico. Esse liberou geral, digamos assim, dos concursos públicos faz parte do pacotão de 100 dias do governo Lula 3. A gente sabe que Lula prometeu na campanha eleitoral a volta dos concursos públicos, porém não há espaço no orçamento público da União para novas contratações. Importante a gente frisar isso. Falando em pacotão de 100 dias, Karime, Cid, a próxima semana vai marcar os 100 dias de Lula na presidência. E o governo está finalizando a campanha de comunicação, enaltecendo os bons resultados e vai anunciar grandes projetos, entre eles a nova versão do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O slogan dessa nova campanha, Karime, Cid, segundo os bastidores, vai ser, abre aspas, o Brasil voltou, fecha aspas. E aí, gostaram? Eu quero saber do Desenrola Brasil, Cadu. Vamos esperar que isso aconteça. E 99,9% dos inadimplentes de todo o país. É porque campanha, Cadu, a gente sabe que tem tudo isso, né? Um fundo bonito, mas precisa de ação. A gente quer ação, exato. Conta aí, fala daí, Cadu. Agora, em vez de ser, então, podia ser assim, em vez de ser o Brasil voltou, Desenrola Brasil. Olha aí. Já que não vai ter projeto mesmo, joga esse jogo. Ei, Cadu, tem uma outra coisa aqui. Tem 3 deputados aqui do nosso estado que assinaram a chamada PEC da Anistia, que livra os partidos de punições pelo não cumprimento de regras eleitorais, como o respeito à cota para mulheres e pretos, por exemplo. Quem são eles, Carlos Eduardo, meu querido? Cid Soares, são os deputados Capitão Alberto Neto, Sidney Leite e Átila Lins.
Eles três aí assinaram o requerimento de apoio pela instalação da PEC 9, apelidada aí de PEC da Anistia, que livra os partidos de qualquer multa, qualquer sanção pelo não cumprimento de regras eleitorais, entre elas o não cumprimento de percentuais mínimos de financiamento de campanha de mulheres e o desrespeito à cota para negros. Duas leis importantíssimas que foram destacadas, reforçadas pelo TSE na pré-campanha, mas que foram desrespeitadas pela maioria dos partidos nas últimas eleições. Essa PEC está avançando rapidamente na Câmara, viu, Cid? Infelizmente. 183 deputados estão apoiando essa proposição, entre esse grupo aí, os três nossos da bancada. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da PEC, a constitucionalidade. E agora posteriormente vai ser criada uma comissão especial para debater o texto, né? E se os membros dessa comissão forem favoráveis ao voto do relator, que com certeza vai votar, o parecer dele vai ser favorável, o projeto vai à votação no plenário e, se for aprovado no plenário, segue para o Senado. Assim, rapidão. Essa PEC é um tapa na cara da sociedade, viu, Cid? Os parlamentares estão legislando em causa própria para se livrarem de punições eleitorais. Por isso que mais de 50 entidades da sociedade civil estão se mobilizando, fazendo campanhas nas redes sociais contra essa PEC. Inclusive, a expectativa é de que, a partir da semana que vem uma leva de gente aqui para Brasília para visitar a Câmara dos Deputados, campanha nos corredores, dentro da Câmara, dentro do Senado, contra essa PEC. São grupos aí defensores das leis eleitorais e também grupos defensores das mulheres e dos negros, que tiveram os seus direitos violados nessas eleições. Importante frisar isso. Então vamos seguir acompanhando, porque pode ser que essa mobilização da sociedade, a partir de agora, possa retardar um pouco essa matéria que é tão vergonhosa, né? Cid, Karime. Parece que estamos andando para trás, né, Cadu? Cadu, e hoje eu sei que teve um café da manhã com a imprensa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar dos 100 dias de governo, né? E ele disse, durante essa conversa com a imprensa, que é humanamente impossível o país crescer com uma taxa de 13,75% de juros ao ano. A investida contra o Banco Central continua firme, então, não é, Cadu? Como é que você analisa? Continua firme essa guerra, né, Karime? O PT vem utilizando, inclusive, as redes sociais para fazer uma campanha massiva contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, acusando ele de chantagem, de que estaria jogando contra o Brasil e contra os brasileiros. Porque, segundo essa campanha que vem sendo mobilizada, o consumo dos brasileiros está muito abaixo do esperado, o que não justifica a taxa Selic a 13,75% ao ano. Só explicando, a taxa de juros, Karime, é um instrumento de política monetária do Banco Central para segurar os efeitos da inflação. Mas a taxa de juros lá em cima impede o aporte de novos investimentos no país, e investimento aí que significa novos empregos, desenvolvimento regional, enfim. E o presidente Lula vem criticando o Banco Central. Hoje, como você disse nesse café da manhã, ele afirmou que é humanamente possível o Brasil voltar a crescer com essa taxa de juros no patamar de 13,75% ao ano. Inclusive, ele disse que se tiver que mexer na meta de inflação, vai ter que mexer justamente para fazer esse ajuste, para o governo não ficar preso em cima dessa taxa Selic. Inclusive, há uma expectativa de redução de apenas 0,25% da taxa Selic nos próximos meses. Então, o governo já está querendo passar por cima dessa regra para poder seguir o seu caminho. Então, na verdade, é uma guerra, Karime e Cid, entre o governo e o Banco Central. E é também uma guerra de informação, viu? Porque, de fato, Lula vem atribuindo ao Banco Central, na pessoa de Roberto Campos Neto, a estagnação da economia. E tem gente dizendo que ele quer fazer de Roberto Campos Neto um bode expiatório para justificar a inação da política econômica do atual governo. Agora, cada um que tire as suas conclusões. Tem gente favorável e tem gente contra, entrando nessa briga, que virou uma briga, né? Que a população inteira está opinando sobre esse assunto.
Volto com vocês, Karime Cid. Obrigada pelas informações, Cadu. Só para fechar aqui, que eu peguei um dado, o fato é que tá difícil viver, tá difícil para o cidadão comum, você, para as famílias, para a gente fechar a conta do fim do mês. E eu peguei uma informação agora do Banco Central, que informou hoje, quinta-feira, que as retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 51,23 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, essa é a maior retirada líquida para este período desde o início da série histórica em 1995. Somente em março, mês de março, foram retiradas, as retiradas superaram um depósito em 6 bilhões de reais. Ou seja, está difícil, né? É preciso ajustar isso o mais rápido possível. Isso daí é uma métrica, né, do governo federal com relação a isso. Ou seja, tem muita gente sobrevivendo e pouquíssima gente investindo nesse momento da economia, né? Exato. Volto com vocês, Karime Cid. Obrigada pelas informações, Cadu. Obrigado. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. 18 horas. Bom, e atenção agora. Os casos de dengue dispararam aqui no Amazonas. Só nos primeiros meses deste ano, o estado já registrou 5 mortes e mais de 6 mil casos da doença. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. No total são 6.223 casos da doença registrados até esta quinta-feira. A cidade de Tonantins foi o município que teve maior incidência de casos, seguido por Ipixuna e o Maitá. As mulheres representam 53% dos casos de dengue. A faixa etária mais afetada foi entre 20 a 39 anos. E o Amazonas registrou um aumento de 106% nos casos de dengue no período de setembro de 2022 a janeiro de 2023. Isso em comparação com o mesmo período dos anos de 2021 e 2022. E na época, a Fundação de Vigilância em Saúde emitiu um alerta para a população fortalecer os cuidados contra a disseminação do mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, os casos continuam crescendo. É isso mesmo, Karime. Olha, é por isso que é fundamental realmente prevenir. Evite deixar água parada em recipientes como balde. Você já ouviu isso várias vezes, né? Pneus, garrafas, vaso de plantas. O mosquito deposita seus ovos na água parada. Portanto, é importante evitar o acúmulo de água. É aqueles dados, né, Cid, que a gente conhece, repete, mas parece que não aprende. A gente também é bom usar, né, repelentes de mosquito, principalmente durante o dia. Lembrando que o mosquito Aedes aegypti, ele é mais ativo durante o dia, especialmente nas primeiras horas da manhã e também ao entardecer. Pois é, e com esse momento que a gente passou aí de tanta chuva, é meio que verdade. Difícil, né, você não enxergar até a água acumulada. Mas a gente tem que fazer esse esforço. E se você suspeitar que está com dengue, é importante procurar um médico imediatamente. A dengue pode ser tratada com medicamentos, mas é importante que esse tratamento seja iniciado o mais cedo possível, porque a dengue pode matar. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, neste feriadão, pelo menos 25 mil pessoas devem deixar Manaus para aproveitar o feriado da Semana Santa no interior do estado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6 horas e 28 minutos. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Esta sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 99%. Bem, com tanta chuva na cabeceira dos rios, né, o Rio Negro subiu aí mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 26 metros e 14 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E pecuaristas do sul do Amazonas vão ter mais prazo para regularizar suas atividades. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo governador Wilson Lima, que se reuniu com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostino, para tratar sobre o assunto em Brasília. O IBAMA ameaça apreender cerca de 2.500 cabeças de gado, né, que estão em áreas embargadas pelo órgão, como explica a repórter Nathalie Moraes.
últimos dias, agentes do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, notificaram produtores agropecuários nos municípios de Manicoré e Lábrea, no sul aqui do estado. Esses produtores estavam vivendo com temor de terem as cabeças de gado apreendidas pelo IBAMA, mas agora terão maior prazo para a regularização. A informação foi confirmada pelo governador Wilson Lima, que se reuniu com o presidente do órgão, Rodrigo Augustinho, para tratar sobre o assunto. Agora, os produtores poderão solicitar diretamente ao IBAMA a prorrogação desse prazo, como explica o governador do Amazonas. O que o IBAMA está fazendo aqui é cumprindo determinação judicial e de áreas que já estavam embargadas. Corria-se muita notícia e muita fake news, e o que causou uma preocupação e uma animosidade naquela região de que seria todo gado e que todo mundo seria afetado. E não é bem assim. E mesmo aquelas áreas que foram notificadas e que têm a determinação judicial, me garantiu o presidente do IBAMA que também vai dar o prazo necessário para que, se essas pessoas têm a titularidade da terra ou a documentação, que possa apresentar ou que possa buscar a justiça para garantir o seu direito, para que ele seja restabelecido. A orientação inicial do IBAMA era de que quem fosse notificado teria 5 dias para se regularizar, corrigir, prestar esclarecimentos ou apresentar documentos que comprovem a legalidade da propriedade rural e da área de pastagem dos animais. Agora, a promessa do órgão ambiental federal de que os pecuaristas poderão fazer as mudanças com mais tempo. Cada caso será avaliado individualmente. Wilson Lima disse que o presidente do órgão prometeu em expandir o prazo. Para isso, os produtores precisarão pedir oficialmente ao IBAMA. O IBAMA e o governo do estado têm interesses comuns, que é diminuir o desmatamento. E aqui a gente vem para estreitar esse relacionamento, para estreitar esse diálogo, e para que a gente possa fazer essas ações conjuntas no sentido de garantir a legalidade de quem está produzindo dentro da legalidade. E aquelas pessoas que têm interesse ou que ainda têm pendências, que a gente possa caminhar para um processo de regularização. A gente tem conversado com o INCRA, conversei com o ministro Padilha, a nossa equipe tem conversado com a FUNAI para entender aquelas áreas em que há sobreposição, e em nenhum momento o objetivo é punir quem quer que seja. Mas a gente precisa, claro, colocar cada um no seu quadrado. As áreas embargadas abrangem os municípios de Lábrea, Apuí, Humaitá e Manicoré. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E Manaus lançou nesta quinta-feira o Passa Fácil, um novo sistema inédito no Brasil, né, Cid? Passa Fácil Delivery. Olha que aí. agora quem usa o transporte público conta com uma nova opção e pode usar essa ferramenta de solicitação de emissão do Passa Fácil para receber o cartão em casa. Comodidade, né? Vamos saber todos os detalhes na reportagem do André Meirelles. Vai, André. Passageiros do transporte público em Manaus têm a opção de solicitar o cartão Passa Fácil e receber em casa sem a necessidade de ir à sede do Sinetran. Isso porque o novo serviço Passa Fácil Delivery foi lançado na manhã desta quinta-feira no Centro de Cooperação da cidade pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Nós estamos fazendo todas essas modificações para melhorar o sistema de transporte coletivo na nossa cidade, dando mais conforto para o passageiro e o usuário e também mais segurança aos usuários com essas inovações tecnológicas. Para receber o cartão em casa no prazo de até 48 horas, a solicitação pode ser feita pelo WhatsApp. Ao solicitar o serviço, o usuário deve pagar uma taxa de entrega no valor de R$ 13,50. Para o estudante Vinícius Silva, de 21 anos, usuário do transporte público em Manaus, a novidade significa menos desgastes em filas e aglomerações para aderir ao serviço. Para evitar aquela aglomeração de gente, porque nesse tempo de Covid também tá meio difícil a situação de todo mundo, né? Aí vai melhorar muito a vida das pessoas também para não evitar esse negócio de fila, várias coisas vão melhorar. O diretor-presidente de trânsito em Manaus, Paulo Henrique Martins, afirma que um dos objetivos do serviço do novo Passa Fácil Delivery
e evitar filas e desconforto à população na hora de solicitar a carteirinha. Nós temos muita reclamação com relação à entrega do cartão, que a pessoa precisava se deslocar até um local, normalmente ali a sede do Sinetran, onde tem um atendimento, para buscar o seu cartão. Tanto o primeiro cartão como quando ele perde o cartão. Então precisava se deslocar até ali. Existiam muitas filas, principalmente naquela fase ali de renovação dos cadastros estudantis no início do ano, e nós não vamos ter mais essas filas. Então a determinação do prefeito, olha, precisa resolver esse problema. Cidade nenhuma tinha esse tipo de atendimento, então foi desenvolvido um mecanismo para que as pessoas possam ligar, serem atendidas numa quantidade de atendimento muito rápido, e daí a gente fazer a entrega dos cartões nas casas, que é esse nosso serviço agora, que é o delivery. Então você perdeu o seu cartão, não precisa mais ir até o Sinetran. Você pega o telefone, entra em contato ali com a nossa assistente virtual, que é a Cindy, e ela vai coletar as informações, saber direcionar você para a solução. E no final você pode cadastrar um endereço e o cartão será entregue na sua residência ou no seu trabalho. A estimativa é de que até setembro deste ano, todos os serviços oferecidos pelo Sinetran estejam disponíveis para acesso totalmente online. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades no contrato do Ministério da Saúde no transporte de uma usina de oxigênio para Manaus em janeiro de 2021, durante o auge da crise de oxigênio no estado do Amazonas. De acordo com a auditoria, houve um suposto pagamento indevido para uma empresa de frete de aeronaves. O documento aponta que o Ministério da Saúde contratou a empresa Voetur VTC Log para fretar a aeronave que fez o transporte de uma usina de oxigênio aqui para Manaus no dia 17 de janeiro de 2021, 3 dias depois do sistema de saúde de Manaus colapsar. Por causa da falta, do exatamente. Oxigênio. Foi momento mais difícil. Mais difícil, a gente perde as palavras, esse dia horrível. Na época, o Ministério da Saúde anunciou que enviou 7 usinas geradoras de oxigênio hospitalar ao Amazonas para atender 100 leitos de UTI. Foi o pior momento mesmo, Cid, da pandemia aqui no estado. O colapso do sistema de saúde, o desespero com as mortes por asfixia, nunca vão sair das nossas memórias. A gente aqui não consegue sair porque da nossa memória, por exemplo, que a gente trabalhava com essas informações todo santo dia, né? Bom, enfim, foi um período terrível para todos nós e os políticos aproveitaram esse momento para superfaturar, para desviar recursos públicos, gente morrendo asfixiada por falta de oxigênio e muitos políticos pensando em ganhar dinheiro fácil, beneficiar a empresa de amigos e, claro, se dar bem, né? Sem precedentes, E seguimos esperando que os agentes públicos que roubaram recursos públicos e contribuíram para as mortes por Covid-19 sejam punidos, é claro. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se as ações fossem feitas com honestidade. 6 horas e 37 minutos. Olha, nesse feriadão, pelo menos 25 mil pessoas devem deixar Manaus para aproveitar a Semana Santa em municípios do interior do estado. Os dados são da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas. E para garantir a segurança desses passageiros, começou hoje a Operação Viagem Segura, que vai fiscalizar o transporte rodoviário intermunicipal e fluvial. A segurança foi reforçada nas principais saídas da cidade, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Operação Viagem Segura começou hoje nas principais saídas de Manaus, com o objetivo de dar mais segurança aos usuários dos transportes intermunicipais que vão aproveitar o feriadão no interior do Amazonas. Segundo a Arcepan, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados aqui do estado, 25 mil pessoas devem deixar Manaus com destino aos municípios do interior do estado, neste feriado da Semana Santa. As fiscalizações vão acontecer
acontecer até o domingo de Páscoa. A estimativa é que pelo menos 12 mil passageiros utilizem o transporte rodoviário e 13 mil vão optar pelo meio fluvial através das embarcações. Ao todo, 350 inspeções serão realizadas em barcos de pequeno e grande porte e outras 1.500 nos ônibus rodoviários. O diretor técnico da Arcepan, Eric Edelman, explica como vão acontecer essas fiscalizações. As nossas equipes atuarão nos principais pontos de saída da cidade e terão como a segunda vez as ações voltadas a também conferir a quantidade de passageiros que retornam do interior para a capital. Os fiscais da Arcepan vão atuar no terminal rodoviário de Manaus, na zona centro-sul da cidade, na barreira de fiscalização estadual, na M010 e na BR-174, na barreira policial da Avenida das Flores, após a ponte jornalista Felipe Dal, conhecida como Ponte Rio Negro, e no terminal rodoviário de Itacoatiara e na entrada do Careiro da Várzea. Edelman acrescentou ainda que o movimento de passageiros nas saídas da cidade tende a ser ainda maior neste ano. A Arcepan projeta que mais de 25 mil passageiros devem utilizar o transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de competência regulatória da agência. Esse número representa uma estimativa de 20% superior ao mesmo período do ano passado. Em caso de denúncias e dúvidas sobre os transportes intermunicipais, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria da Arcepan por meio do 0800 280 8585. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora faltando 20 para as 7, olha, a Amazonas Energia está acionando a justiça para cobrar moradores de condomínios aqui de Manaus. Do total de 74.987 unidades consumidoras cadastradas dentro de condomínios, cerca de 33%, que equivale a 24.780, estão em débito com a concessionária. Amigo, mas eu não reclamaria muito não, né? O preço que tá, não dá, né? Bom, enfim, para reaver a perda, estimada em 62 milhões, a empresa vai acionar na justiça os condomínios que estão impedindo funcionários da empresa de cortar o fornecimento de energia. Cid, no ano passado, das 65 visitas a condomínios, os profissionais, mesmo com a identificação da empresa, foram barrados pelos porteiros em 60 deles. Apenas 5 clientes liberaram o acesso e efetuaram o pagamento, gente. Está devendo, tem que pagar, né? Claro. Bom, no primeiro trimestre de 2023, a situação foi ainda pior. A concessionária realizou 66 visitas. Em 65, os funcionários da empresa da energia ficaram do lado de fora, porque não tiveram autorização para entrar. Apenas um cliente atendeu os profissionais e pagou a dívida. Pensando já em mudar para um condomínio. Mas enfim, olha, segundo Ítalo Costa, da Amazonas Energia, a empresa vai continuar seguindo todos os protocolos, mas intensificará o serviço de corte, agora por meio de medida judicial. Ainda segundo a empresa, Cid, funciona desse jeito. O cliente recebe um SMS informando que a conta vai vencer. Depois, um segundo SMS informando que a fatura está em atraso. E se não for paga, a empresa envia o nome do devedor para o cartório. E o corte, segundo a Amazonas Energia, é a última tentativa de recebimento. Pois é, Karime, agora falando muito sério, eu acho assim que deveria ter um contato com o cliente e tentar uma negociação. Pois né? Porque realmente o preço da energia tá um absurdo. Tá. Aí quando você tenta negociar, você só pode sentar e começar a negociar a sua dívida se você pagar um X, sei lá, 40%, que às vezes é um valor alto também. Sim. E a pessoa não consegue, aí é uma bola de neve, né? E olha, ainda segundo a empresa, mesmo podendo desligar o serviço após o 15º dia de atraso, normalmente a concessionária só adota a medida extrema em torno de 45 dias de inadimplência. Mas as equipes têm sido impedidas de acessar os condomínios porque o cliente devedor não autoriza a entrada. E essa situação ela é complicada e fica cada vez mais agora por conta de entrada de figuras que a gente não sabe o que vai fazer, se são realmente os funcionários da concessionária ou não. Se vai medir o que vai fazer e sei lá, isso aí só é cortado depois de 45 dias, isso também é segundo a empresa, né, gente? Vamos lá, eu sei que tem casos que as pessoas não é esse prazo não, mas é complicado porque tem os dois lados aí nessa situação. Sim. Vou aqui falar o outro lado, Cid, porque
essa história tem esses lados. Acontece que quem paga pelos gatos, por esse pessoal que não está pagando, ou quem faz gato na vizinhança é a gente. Seu vizinho faz gato, se você sabe que ele faz gato, quem está pagando essa conta é você, tá, gente? Porque esse prejuízo, ele é rateado nas contas de quem paga em dia. E a gente precisa falar sobre isso, tá? Sobre a responsabilidade também do consumidor, que quer ligar o ar-condicionado o dia inteiro e faz gato para não pagar a conta de luz, gente. Daí tá todo mundo errado, parece que começou errado, continua errado e enfim, é complicado. Esse tipo de comportamento de fazer gato, de não pagar, de fugir para não pagar a conta de luz também incentiva outras pessoas a não pagarem as suas contas e depois, no fim de tudo, vai para esse valor, esse prejuízo vai para a conta de quem paga em dia. É simples assim, né? Por aí. Por aí. Agora em Manaus, 6h44. Mix. Olha, o Instituto de Defesa do Consumidor divulgou nesta quarta-feira a tabela de preços de produtos de Páscoa, como chocolates e peixes. Pois é, a pesquisa aponta aí variação de preços acima de 300% no bacalhau, gente. Vamos saber aí qual foi o resultado da pesquisa e de que forma ela pode beneficiar o consumidor na reportagem de André Meireles. Uma pesquisa divulgada pelo Procon Amazonas nesta quarta-feira mostra que houve variação de preço de produtos da Páscoa, como chocolate, mariscos e peixes. O Procon coletou dados dos preços praticados no mercado local sobre os itens da Páscoa. O órgão disponibilizou a pesquisa para os empresários, com o uso do QR Code disponível nas redes sociais e site do programa, solicitando a adesão da tecnologia de consulta aos estabelecimentos comerciais. Conforme Raquel Lima, chefe do jurídico do Procon Amazonas, a pesquisa realizada em 19 estabelecimentos em Manaus verificou uma variação elevada no preço dos chocolates, peixes e bacalhau. Foi verificado uma variação elevada de 2.199% no preço do ovo da Páscoa, mas a gente alerta para a questão de que foi no item caracterizado como kit. Esse kit ele acaba variando da composição. Algumas bombonieiras têm mais itens, outras têm menos, então tem uma variação aí que não significa uma diferença de qualidade do produto, mas significa composição do kit. O peixe teve uma variação significativa, o bacalhau a gente verificou uma diferença que vai acabar variando de acordo com a marca e a apresentação do produto. Raquel Lima ainda afirma que o objetivo da tecnologia de pesquisa é poupar o tempo do consumidor na hora de realizar buscas por um produto. Essa pesquisa é realizada com o intuito de proporcionar ao consumidor uma economia do tempo, proporcionar informação para que nesse último momento ele não esteja correndo de um lado para o outro atrás do produto que o interessa. Ele pode chegar na nossa rede social e identificar o que ele precisa, onde está e quanto está custando. E de certa forma é bom para o fornecedor porque ele tem a oportunidade de divulgar que ele ainda tem o produto disponível para comercialização. O Procon também orienta que qualquer irregularidade por parte dos estabelecimentos nos preços e produtos, o consumidor pode denunciar através dos canais oficiais do órgão. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para garantir que o consumidor pague somente pelo peso indicado na embalagem do ovo da Páscoa, o Instituto de Pesos e Medidas aqui do Amazonas está realizando uma fiscalização nas lojas de Manaus e em municípios da região metropolitana. E Cid, o objetivo é verificar os requisitos de avaliação nos ovos de Páscoa e todos os produtos de chocolate consumidos nesse período, como explica a repórter Nathalie Moraes. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, está fiscalizando lojas aqui da capital amazonense e também da região metropolitana de Manaus que comercializam ovos de Páscoa e outros tipos de chocolate. O objetivo é garantir segurança dos consumidores na hora de comprar os produtos nesse período de Páscoa. Entre os itens inspecionados pelo órgão fiscalizador estão o peso, composição, embalagem e informações que são determinadas pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
tecnologia. Desde o dia 15 de março, já foram analisados 1.051 produtos, como ovos de Páscoa e outras variedades de chocolate. Desse total, 480 unidades foram submetidas a testes no laboratório do IPEM, porém não foram encontradas irregularidades. O diretor-presidente do órgão, Renato Marinho, explica que as fiscalizações diminuem a incidência de irregularidades. O mercado ele está regulado, então até a presente data não encontramos nenhuma irregularidade em relação a peso, nem a produto certificado em relação aos brindes. Então isso prova que essa ação que vem de longos tempos está dando resultado, tanto para o empresariado quanto principalmente para o consumidor. O gestor do IPEM ressalta que consumidores devem ficar atentos aos pesos dos produtos e aos brindes, que geralmente vêm no interior dos ovos de Páscoa. Quando forem adquirir os ovos, verifiquem o peso. Se o peso está dentro da conformidade, qualquer irregularidade que puderem constatar, possam procurar uma balança no estabelecimento, uma balança credenciada, para que possa tirar suas dúvidas. Esses ovos contêm alguns brindes e esses brindes são caracterizados brinquedos. Quando ele é brinquedo, tem que se verificar a regularidade desse brinquedo, se ele está atestado, a faixa etária, para que não possa incorrer nenhum tipo de acidente. As empresas que apresentarem irregularidades vão ser notificadas pelo IPEM e terão prazo de 10 dias para apresentarem defesa. As multas podem variar de R$ 1.500 a R$ 1,5 milhão. Em casos de denúncias, o cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do IPEM no 0800 092 2020 ou pelas redes sociais do órgão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora 6 horas e 49 minutos. Vamos conferir tempo e temperatura para esta noite. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Clima Tempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 100%. Mix. Bom, e 8 garimpeiros foram presos durante a operação contra o garimpo ilegal na Floresta Nacional do Urupadi, no sul aqui do Amazonas. Ontem, último dia de operação, fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e agentes da Força Nacional destruíram o maior garimpo ilegal encontrado na região. Cid, o repórter André Meirelles está aqui com a gente, volta para falar ao vivo, tem mais informações sobre o resultado dessa operação. Muito boa noite, André. Então, quantos garimpeiros foram presos pelas forças de segurança? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Karime, Cid, todos que nos acompanham. Olha, segundo o Instituto, 8 garimpeiros foram presos e se apresentaram ali como gerentes de garimpos. Cerca de 14 garimpos ilegais foram encontrados na unidade de conservação. Olha, eles foram autuados em flagrantes durante a operação contra o garimpo ilegal na Floresta Nacional de Urupadi, no sul do Amazonas. Olha só, ontem ocorreu o último dia de operação e os fiscais do Instituto e os agentes da Força Nacional que estiveram ali no local para fazer esta operação destruíram o que até então era ali o maior garimpo ilegal encontrado na região. O coordenador da operação, inclusive, do Instituto, o Sidney Rodrigues, disse que durante entrevista com os garimpeiros, a maioria dos garimpeiros apreendidos ali são da região do Pará, em Itaituba, onde estão os comandantes que gerenciam toda a parte do minério que é extraído e também toda a parte financeira e os que financiam também a logística ali do garimpo. Ainda conforme o coordenador, agentes e fiscais ainda apreenderam maquinários, equipamentos usados para extração ilegal de ouro, armas que tinham ali no local, vários veículos que também foram utilizados no garimpo. Os materiais encontrados ali, Karime, Cid, foram escavadeira hidráulica, motores geradores e acampamentos que tinham internet ali de última geração. Então eles tinham todo um equipamento preparado, toda uma equipe também para cometer esse crime, né, de garimpo ilegal. E conforme as investigações, esse garimpo ilegal devastou uma área de aproximadamente, esse garimpo foi devastado que tinha essa área de aproximadamente 100 quilômetros quadrados. Ao todo foram 68
foram 68 garimpeiros que foram multados. Agora, a multa, Karime, Cid, chega aí a aproximadamente R$13.600.000. O Instituto revelou ainda que mesmo com o fim da operação, a fiscalização na Floresta Nacional deve continuar durante todo o ano. Como é que foi que aconteceu essa investigação? A equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com o apoio da Força Nacional, iniciou no dia 27 de março de 2023 a ação de fiscalização ambiental na Floresta Nacional, com o objetivo de verificar pontos de garimpo ilegal na Unidade de Conservação Federal. A ação, denominada Operação Novo Eldorado, seguiu então até até ontem, né? E até o dia 31 de março, 5 garimpos ilegais foram alvo da ação fiscalizatória, sendo constatado uma área de 46 hectares de degradação durante ali as diligências que aconteceu. E foram encontrados nesse período 50 garimpeiros e garimpeiras que vieram de vários estados, incluindo aí Maranhão, Amazonas, Pará, como a gente falou, e também Mato Grosso. O garimpo, conhecido como Garimpo São Bento, tem vários acessos e pontos diferentes de garimpagem, próximo aos rios Urupadi e também ali o afluente direto do rio Abacaxis. Com acampamentos muito bem estruturados, a área do garimpo possuía um total de 34 barracos com muitos alimentos ali que eles recebiam. Tinha também TV via satélite, internet de última geração, armas de fogo, maquinários, combustíveis, motocicletas e também quadriciclos. Os garimpeiros encontrados receberam a orientação nesse período aí de deixar a Floresta Nacional de Urupadi e cessar a atividade de extração mineral da região. Além disso, foram realizadas aí a apreensão e destruição de bens encontrados no local do fato e a lavratura de 8 autos de infração em desfavor dos infratores. E as multas foram aplicadas também para eles no valor de R$3.680.000. Karime, Cid, olha só, multados aí, né, por estarem cometendo esse crime. Eu acho pouco até esse valor, mas que não voltem, né, a cometer essa infração. Muito obrigada, André, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. 18 horas. Agora em Manaus, 6h55. Chegou a hora da gente saber dos bastidores da política do estado do Amazonas com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Correndo, chegou já está aqui sentada. Então, habemos superintendente, a fumaça saiu branca para o novo superintendente da SUFRAMA. Finalmente, Cíntia, boa noite. Finalmente, boa noite, Karime, Cid, todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Pois é. Temos esse nome agora oficialmente, aliás, o nome de Bosco Saraiva já estava aí há tempos, né? Foi a indicação unânime da bancada inteira, ele uniu toda a bancada, de Plínio a Omar, enfim, todo mundo. E a gente já sabia desse nome, apesar dele insistir no ano sabático. A gente toda vez que perguntava, conversava com Bosco Saraiva, a resposta era não, sigo aqui no plano do ano sabático. Ano sabático acabou, viu? Tem mais essa não, porque a partir da semana que vem o nome dele estará oficialmente lá como o superintendente titular da Zona Franca de Manaus. Eu acabei conversando um pouquinho com o ex-deputado Bosco Saraiva e vamos ouvir o que ele falou sobre o pós aí dessa reunião. Esta reunião, ele fez o convite para que eu assumisse a superintendência da SUFRAMA. Eu aceitei e imediatamente nós iniciamos a nossa primeira reunião de trabalho, que tratou de vários assuntos. Foi uma duração de 50 minutos a nossa reunião. Ele me passou alguns relatórios já prontos pelo Ministério sobre a SUFRAMA, que eu vou estudá-los, e a nomeação ficou de acontecer na semana que vem. 18 horas. Então é isso, só fazendo o registro que Cadu acertou, viu, Karime? É isso aí. Que até quinta-feira daria ali o nome, teria o nome, e quinta-feira tivemos o nome. O que a gente ainda não sabe é sobre o decreto do CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que também foi uma promessa, mas por enquanto tá só na promessa. Karime, Cid. Bom, Blink, nós já temos também nome do presidente da Manaus Cult,
O que você fala sobre o escolhido? Pois é, hoje resolveram definir tudo. Que bom, né? O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou aí o nome do pastor e empresário Oswaldo Cardoso Júnior como o novo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, mais conhecida como Manaus Cult. O cargo estava vago desde fevereiro, também tinha um tempo aí, né? Desde que Alonso Oliveira assumiu o mandato de vereador na Câmara Municipal de Manaus. O novo diretor, ele é produtor de eventos evangélicos, Oswaldo Júnior, né, avaliado como um homem forte no meio religioso por sua ligação com igrejas como Sara Nossa Terra, Mundial do Poder de Deus e da Graça de Deus. Nos últimos anos ele entrou aí para esse mundo político, passando pelos partidos PTC, PTB e PROS, todos de centro-direita ali, digamos. Karime, Cid. Cíntia, explica pra gente essa situação aí, que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, vai ter que explicar por que endividou a prefeitura em 3 bilhões e 200 milhões de reais e onde aplicou esse dinheiro todo, é isso mesmo? É isso mesmo, e é um dinheirão. Acontece que o Ministério Público do Amazonas instaurou aí um inquérito civil para investigar esse aumento exponencialíssimo da dívida pública do município de 2013 a 2020, anos em que Arthur Neto estava à frente da cidade. Para você ter uma ideia do que é esse valor que a gente está falando, o Arthur recebe a cidade de Manaus das mãos de Amazonino, né? Que tinha uma dívida ali de 378 milhões. E Arthur passa para Davi Almeida com 3,2 bilhões de reais. É um crescimento de quase 800%. Então, agora cabe aí Arthur Neto explicar o que foi que aconteceu. E ele sempre destaca o quanto ele é responsável fiscalmente, tudo isso. Então, tá bem complicada essa história, mas a gente tem que continuar acompanhando o que vai acontecer na investigação. É isso. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Boa noite também. Vamos para o editorial de Cid? Ah, sim, claro. Vamos agora direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil vive uma onda de violência sem precedentes. Todos os dias, os noticiários relatam casos de homicídios, assaltos, roubos e agora atentados, ataques às escolas que têm deixado nossa população cada vez mais assustada e insegura. É hora de um pacto pela paz e de combate ostensível à criminalidade, que tem tirado a vida de tantas pessoas e prejudicado a qualidade de vida de tantas outras. É importante que todos nós, cidadãos, façamos uma reflexão sobre o papel que podemos desempenhar na construção de um país mais pacífico. Precisamos buscar soluções conjuntas para os problemas de segurança pública, que passam não só pelo investimento em policiamento e tecnologia, mas também por políticas sociais que garantam mais igualdade e oportunidade para todos os brasileiros. É preciso que todos nós pratiquemos a cultura da paz em nosso dia a dia, em casa, nas ruas, no trabalho, respeitando o próximo, evitando conflitos e cultivando o diálogo e a empatia. Só assim poderemos construir uma sociedade mais justa e fraterna. Governos, órgãos da sociedade civil organizada e o cidadão comum, cada um fazendo a sua parte, podemos fazer a diferença e tornar o Brasil um país mais pacífico e justo para todos. 18 horas. Agora 7 horas e 1 minuto, ficamos por aqui. Cid Soares, boa noite. Boa noite e uma boa noite mesmo, um bom descanso para todos e até amanhã. É isso aí, gente, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.